Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós estudaremos o Ashtanga Yoga de Patanjali, onde falaremos em detalhes os 8 degraus do processo de yoga segundo a visão clássica dada por Patanjali. A segunda virtude que compõe o primeiro dos degraus do Ashtanga Yoga, Yama, é Satya. E Satya é um elemento muito importante dentro do progresso em yoga. Satya se refere à veracidade e ela é compulsória a todo ser humano. Nenhuma sociedade pode ser estabelecida sem menos ou pelo menos um pequeno grau de veracidade. Deve-se ser veraz com os outros e consigo mesmo, o que às vezes não parece tão simples. O yogi deve sempre falar o que pensa e fazer o que diz. E sua veracidade também deve estar presente nos pensamentos, em sua fala, em suas ações. Patanjali no Yoga Sutra, o segundo pada, Sutra 36, diz que Satya Pratishtayan Kriya Phala Ashrayatawan, que significa que, estabelecendo-se em veracidade, as consequências das ações dependerão apenas das atividades que se realizarem. É algo, talvez, importante de se pensar, não é mesmo? O yogi, ele deve ser transparente em suas atividades externas e internas. Isto é veracidade. E dentro do sistema social védico, que é um sistema que estrutura a sociedade na visão védica, existe a classe social mais elevada formada por intelectuais, sacerdotes ou professores, que são chamados de brahmanas, e que são a cabeça da sociedade autêntica. Tais brahmanas apresentam em suas personalidades e caráter a exemplar qualidade de serem verazes. De acordo com a literatura védica, na atual era em que vivemos, que é definida como Kali Yuga, por mais incrível que possa parecer, só resta uma qualidade dos elevados valores religiosos que compõem a virtude humana. Ou seja, dentre estas, a única que restou é a veracidade. Também no Bhagavad Gita, Krishna, no verso 4 e 5 do capítulo 10, diz que Bhavanti Bhava Bhutanan Mataeva Pritag Vidaha, ou seja, a veracidade e todas as boas qualidades dos seres vivos surgem dele, do Supremo. E, quer dizer, a própria veracidade não é algo que pertence apenas ao ser humano, apenas à alma, mas é um princípio oriundo da própria causa original do Ser Supremo. A verdade deve ser apresentada independente de suas consequências. Sem veracidade, o yogi não pode fazer o menor avanço. Enganando aos outros ou a si mesmo, como um pretenso yogi, ele pode causar a sua própria ruína por não ser transparente em seus relacionamentos. Transparência é sinônimo de simplicidade, e um yogi vive de maneira simples. O yogi não deve complicar a sua vida e viver de maneira delirante, sem saber em que nível está a sua consciência espiritual. Seu comportamento deve ser coerente com a sua consciência e o seu desenvolvimento de consciência espiritual. E para se obter essa simplicidade é necessário veracidade. Não adianta fingir que está num nível se a sua consciência ainda está num nível inferior. Um outro ponto importante é que o yogi deve ser verdadeiro com seus desejos. Isto requer a harmonia e sinceridade na atitude com o Supremo. Esta sinceridade é definida no Srimad Bhagavatam. É o 8º canto, capítulo 16, verso 22, pela palavra Satya Sankalpa. É dito que Yatha me Satya Sankalpa Vidadhyat
as Manoratham. Que o Supremo fique satisfeito comigo e satisfaça todos os meus sinceros desejos. É por isso que no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 16, está dito que existem 4 tipos de pessoas que se aproximam do Supremo ou que buscam o Supremo: o aflito, o desejoso de riquezas, o inquisitivo e o que busca conhecer a verdade absoluta. E em cada uma delas, se este buscador, se este yogi, ele não está realmente convencido de sua busca, se ele não está verdadeiramente consciente do que ele realmente busca, ou seja, se ele não está sendo veraz, nenhuma dessas 4 vertentes de busca espiritual, busca por realização, será concluída. Eu vou aqui retornar à ideia do primeiro sutra que eu citei aqui há pouco, que é o Sutra 36 do segundo pada, do segundo capítulo do Yoga Sutra. A tradução, ela diz que, estabelecendo-se em veracidade as consequências das ações dependerão apenas das atividades que se realizarem. Eu disse para a gente refletir um pouco sobre isso, da importância de se pensar e refletir a respeito disso, porque quando nós entendemos que a nossa posição no mundo é uma posição para atuarmos de forma verdadeira, de forma transparente, de forma simples, de forma direta para a satisfação do Ser Supremo, esta postura de veracidade, ela realmente elimina uma camada da nossa consciência, que é justamente a camada de consciência que possibilita o nosso enredamento kármico. Às vezes há alguma contradição em termos de se entender o que é o karma. E muitas vezes se entende o karma de uma forma mecânica, materialista, consequência pré-determinada de uma ação. Mas o que nós vemos aqui, e isto não é somente dito por Patanjali, mas também em outros trechos e outras literaturas, como no próprio Bhagavad Gita, nós encontramos condições claras de se entender que o que Patanjali está colocando nessas palavras desse sutra é que justamente se nós estivermos verdadeiramente posicionados em nossa constituição original, quer dizer, em consciência do Supremo, em consciência da ação que nós realizamos para o Supremo e de verdadeiramente posicionados para esta função, as nossas ações elas não incorrerão numa delimitação além do que realmente não nos comprometa em termos reativos, em termos kármicos. Quer dizer, nós podemos então, através da veracidade, nos colocarmos na nossa posição constitucional e desta forma as atividades realizadas serão atividades akármicas. Este é o grande ponto que é falado no Bhagavad Gita. Então nós vemos a importância da veracidade e não é por acaso que Patanjali coloca no segundo estágio dentro de Yama esta virtude que deve ser cultivada, que deve ser regrada pelo yogi, como uma regulação de você nunca atuar fora do campo da veracidade, nunca ser inveraz, nunca mentir, nunca agir de modo falso, porque isto compromete seriamente as suas ações e causam o enredamento como resultado da ação não verdadeira. Até o próximo podcast. Namaskar.